Continuando a nossa série de estudos, então, sobre os erros do romanismo, hoje nós vamos tratar sobre a questão da mariolatria. Vamos orar, então, pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, te somos muito gratos por poder estar aqui na comunhão dos irmãos, para adorar o Teu nome, para receber a Tua palavra, e agora para estudar detalhadamente a Tua palavra, como aula de escola dominical, para percebermos os erros que têm acontecido e o que a Tua palavra nos mostra e nos orienta. Pedimos que nos dê submissão à Tua palavra, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para esclarecer os textos na nossa mente, a fim de que sejamos ensinados pelo Senhor. Abençoa-nos, portanto, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o assunto desta manhã então é mariolatria, e como você já deve ter percebido, é o aspecto bastante presente, especialmente no Brasil, de uma idolatria ligada a Maria, uma adoração ligada a Maria. Quando nós falamos em mariolatria, nós estamos tratando de um evento recente, porque como nós veremos, nós não temos no Antigo Testamento profecias quanto a uma rainha do céu, profecias quanto a uma mediadora, uma nova Eva, uma advogada. Nós não temos qualquer profecia nesses termos. Quando nós entramos no Novo Testamento, igualmente, nós vamos encontrar sim Maria como a mãe de Jesus, mas em nenhum momento as Escrituras chamam Maria de advogada, de rainha dos céus, de mediadora, nada disso. Aí, quando nós vamos para o período da chamada patrística, os pais da igreja, os 3 primeiros séculos da igreja, igualmente, Maria não tem destaque entre os chamados pais da igreja. Então, quando nós falamos em mariolatria, se nós pegarmos os principais dogmas ou as principais doutrinas relacionadas a Maria, a gente vai estar falando do quê? De 431, Concílio de Éfeso, quando foi colocado ali Maria como mãe de Deus. E eu vou explicar que o sentido nem era esse que a Igreja Católica dá hoje, era outro sentido. Mas a gente começa com 431, depois a gente vai para 649, 7º século, está bem distante de Cristo, não está? 649, começo da Idade Média, quando estabeleceu-se a chamada perpétua virgindade de Maria, a ideia de que Maria, ela foi virgem a vida inteira. 649 inventaram isso. Antes destes séculos, ninguém pensava desse jeito. Depois a gente dá um pulo para 1854, está bem pertinho, né? Alguém nascido nesse ano? Não, ninguém. 1854, está bem perto em termos históricos, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que é isso? A ideia de que Maria nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado. 1854, está aqui pertinho. E bem mais perto, 1950, o dogma da Ascensão de Maria. 1950, alguém? Dona Neuraci, testemunha da história. Olha aí. Então veja como é recente. O último dogma relacionado a Maria, a ascensão de Maria, porque esse dogma é uma sequência de uma mentira chama outra, tá? Se Maria nasceu sem pecado, a primeira mentira, ela não pode ter o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Então ela não pode ter morrido, ela não morreu, ela subiu aos céus. Uma mentira força outras mentiras. E a última mentira com relação a Maria foi a ascensão de Maria, ou assunção de Maria
1950, aqui. Então você percebe que, enquanto um ramo do cristianismo, chamado protestante, voltou às Escrituras e não cria nenhuma doutrina que não tenha base bíblica, nós não cremos em nada que os apóstolos não criam. A nossa fé é a fé dos apóstolos, sem pôr nem tirar, tá? A nossa fé é a fé dos apóstolos. Você tem um ramo do cristianismo inventando coisas no decorrer dos séculos. E se nós trouxéssemos os apóstolos aqui numa viagem do tempo, né? Numa impossível viagem do tempo, e se nós trouxéssemos aqui Pedro, Paulo, João, e disséssemos para eles as coisas que foram inventadas nestes séculos, eles levariam um susto enorme, porque eles não criam nisso, nunca creram nisso, tá? Então, introdutoriamente, nós podemos mostrar esses aspectos da mariolatria. Eu começo com Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O único nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo. Todavia, a Igreja Católica Apostólica Romana tenta usurpar isso, colocando Maria como um nome que está acima de todos, até acima de Jesus Cristo. Então, introdutoriamente, Maria está na lista de personagens da Bíblia que geraram grandes discussões teológicas no decorrer da história da igreja. A Imaculada Concepção, né? Nascimento sem pecado. Perpétua virgindade, mesmo depois do nascimento ela manteve-se virgem. A doutrina de Maria como mãe de Deus. A ascensão corporal ou Assunção de Maria, são alguns exemplos de doutrinas inventadas pela Igreja Católica Apostólica Romana sobre Maria. A base bíblica para estes dogmas católicos é esta Maria que nos é revelada na Bíblia? Será que os milhões de brasileiros que seguem Maria estão seguindo a palavra de Deus ou dogmas inventados por homens? Eu vou citar aqui, meus irmãos, uma coleção bem extensa do que o Catecismo Católico fala sobre Maria. Tá? Primeiro eu tive a intenção, me passou pela mente trazer tudo o que o Catecismo Católico fala sobre Maria, mas ficaria muito extenso. Então eu fiz uma seleção das coisas principais e daquilo que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre Maria. Tá? Então, a nossa aula vai ser assim, eu vou trazer aqui várias citações do Catecismo Católico, como é doutrina oficial da Igreja Católica, o que eles creem sobre Maria, e na sequência vamos entrar em textos bíblicos para mostrar o que a Bíblia fala sobre Maria. Então eu começo aqui com o parágrafo 149, durante toda a vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou, Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus, tudo bem? Por isso a igreja venera em Maria a realização da mais pura fé. Em outras palavras, a Igreja Católica Apostólica Romana diz que a fé de Maria é o maior exemplo de fé que existe na Bíblia. Tá? Eles colocam a fé de Maria como algo gigantesco. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Jesus disse que num determinado momento, na cura de uma criança, ele disse que nem Israel tinha visto fé como a daquele homem. Nem na sua mãe, Jesus? Nem Israel ele viu fé como a daquele homem. Um homem que pediu para Jesus curar a sua filha, não foi? Foi o centurião. O centurião era o filho, não era? O servo do centurião. E você se lembra que esse centurião, ele disse, Jesus, não precisa nem ir lá, basta ordenar,
porque eu sei como é dar ordens e os meus servos dão ordens, basta que o Senhor ordene. Olha a fé deste homem. E aí Jesus fala: nem em Israel encontrei fé como deste homem. Se é nem em Israel, é nem na sua casa. Note, meus irmãos, Maria é bem-aventurada, era uma mulher piedosa, uma jovem piedosa. Agora, a igreja, ela vai construindo um mito, ela vai construindo uma figura de santa, uma figura de rainha celeste, uma figura de uma mulher que é a que tem mais fé na Bíblia. E isso não tem base bíblica. A Bíblia não nos apresenta Maria desta forma. Outro parágrafo aqui do catecismo. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. Está falando aqui de Cristo, concordamos. De resto, numerosos padres e doutores da igreja, agora vem a heresia, vem na mulher anunciada no proto-evangelho, a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, nasceu sem pecado, né? Quando fala pecado original, é pecado do nascimento. E durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Nós tivemos uma aula só sobre essa expressão, Maria como a nova Eva, que é um aspecto da mariolatria. Na mariolatria, eles pegam o exemplo que nós temos na Bíblia de que Jesus é o segundo Adão, e quem disse isso foi o apóstolo Paulo, e aí eles inventam que Maria é a segunda Eva, e que da mesma forma que o pecado entrou por meio de Eva, a redenção veio por meio de Maria. Colocam Maria como sendo redentora, e isso é uma invenção, porque a Bíblia não fala isso em nenhuma só linha. Outro parágrafo. Ao longo dos séculos, a igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. E isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, abre aspas, a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, ou concepção, ou nascimento, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então, eles creem que Maria nasceu sem pecado e foi preservada sem pecado durante toda a sua vida. Parágrafo 493. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa, Pan-Hagia. Pan, todo, todos, Hagia, de Hagios, de santo. Então, Maria seria a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Doutrina oficial da Igreja. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de Mãe dos Viventes e com frequência afirmam, veio a morte por Eva e a vida por Maria. Então eles tornam Maria como uma redentora e dizem que a vida de Maria, ela é causa, ou a obediência de Maria é causa da nossa salvação. Veja onde está o erro aqui, meus irmãos. Nós cremos, porque a palavra assim nos diz, que a vida e a obediência de Jesus Cristo foram perfeitas. A vida de Cristo, ela obteve justiça para nós. É por isso que Paulo chama de segundo Adão. Porque o que Adão não conseguiu fazer, porque ele caiu lá no comecinho, Jesus conseguiu fazer. Jesus viveu uma vida de cumprimento total da lei.
tá? Se eu perguntar para os irmãos assim, a lei salva? A resposta é não. Alguma resposta diferente? A lei salva? Por que a lei não salva? A lei é imperfeita? Exatamente. A lei é perfeita, o problema está em nós. Então, veja, eu posso até dizer que a lei salva, desde que você cumpra a lei inteira, sem pecado, tá? Aí ela salva. O problema somos nós, porque a nossa carne está enferma pelo pecado. Agora, Jesus, ele cumpriu a lei inteira. Jesus cumpriu toda a lei. E assim, ele nos justifica. A justiça de Cristo é atribuída a nós, é imputada a nós, é colocada na nossa conta. E é por isso que nós temos tantos detalhes da vida de Cristo. Os 4 evangelhos falam sobre a vida de Cristo, para provar que ele cumpriu a lei plenamente. Até o que Cristo não precisava fazer, ele fez. O quê? Foi batizado. O batismo de João Batista era para arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecados. Quando Jesus se apresentou diante de João Batista falou, não, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus fala, isso é necessário para que se cumpra toda a lei. Jesus cumpriu até aquilo que ele não precisava, em nosso nome, porque nós precisamos, nos representando porque nós precisávamos. Agora, se a vida de Maria e a obediência de Maria fosse causa da nossa salvação, nós teríamos no mínimo um evangelho sobre Maria, para mostrar que Maria teve uma vida de plena santidade. Nós temos um evangelho sobre Maria, nós temos detalhes sobre Maria, nós sabemos quem são os pais de Maria pela Escritura, nós temos o relato do nascimento de Maria, por exemplo, nós temos o relato do ministério de Maria, nada disso. Maria, nós temos poucos relatos sobre Maria em passagens estratégicas, é claro, quando ela fica grávida, quando o anjo anuncia que ela está grávida, quando ela dá à luz a Jesus, e ali o tempo em que Jesus ficou na terra, mas muito poucos relatos. Por quê? Porque essa ideia de que a vida de Maria, a obediência de Maria nos dá salvação, é uma farsa. Deus nunca tensionou isso, Deus nunca quis isso, é uma invenção de fato. Vamos mais. Parágrafo 495. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor. Até aqui tudo bem. Com efeito, aquele que ela concebeu, aqui deve estar faltando pelo Espírito Santo como homem, e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Até aqui tudo bem. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. O que aconteceu aqui? Em 431, no concílio de Éfeso, houve ali uma discussão sobre a divindade de Jesus Cristo. A discussão era sobre Cristo, não era sobre Maria. E estabeleceu-se ali que Maria não era apenas a mãe da parte humana de Jesus, mas que Maria era mãe da pessoa inteira. Isso está certo, porque você não pode dividir as naturezas de Jesus. Vamos explicar mais. Jesus é a única criatura que tem 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Todos nós temos naturezas humanas, não é? Mas Jesus, ele é obra do Espírito Santo no ventre de Maria, Deus e mulher. Então Jesus tem 2 naturezas. Jesus tem uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza divina vem desde a eternidade. Jesus Cristo não foi criado no tempo, ele é Deus, Deus eterno. Ele encarnou-se, ele assumiu forma humana. A segunda pessoa da Trindade, eterna, assumiu a humanidade, não deixou de ser Deus,
tornou-se homem e Deus, numa natureza que é indivisa. Você não pode falar assim, o lado humano de Jesus teve fome e o lado divino perdoava pecados. Você não pode dividir. É uma pessoa com duas naturezas. E o erro de Éfeso, que alguns estavam sustentando, é que Maria tinha sido mãe só da natureza humana. É um erro. Maria foi mãe da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa divina humana. Tá? Tudo bem. Passaram-se os séculos e a igreja pegou esse termo, Maria, mãe de Deus, e distorceu e deturpou para dizer, olha, Maria é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Deus, ela é mais poderosa que Deus. É a conclusão lógica. Então tiraram do debate cristológico, isolaram a frase e deram poder para Maria. Usaram essa frase, essa expressão na mariolatria. Tá? Esse foi o problema. Mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, ela tem mais poder do que Deus. Ela tem mais misericórdia, mais graça. Distorceram tudo. Filho do homem? Não, filho do homem. Não, filho do homem é uma linguagem que vem desde Daniel. É para mostrar que este Deus tem aparência humana. E no caso de Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá? Então é um Deus que nasceu na humanidade, ele é filho do homem. Tá? Essa é a ideia, é um termo adotado desde Daniel. Tá? É nesse sentido. Outros parágrafos do catecismo. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a Aipartenos, sempre virgem. Então, um outro dogma aqui, de que Maria deu à luz, continuou virgem e nunca teve relações com José. Tá? A Bíblia não fala isso. Nós tivemos, aliás, um estudo sobre isso, tá? Sobre a perpétua virgindade de Maria. Se você quiser aprofundamento, procure lá no YouTube. Mas 2 argumentos principais para este erro. Primeiro, que o texto bíblico fala que Maria não teve relações até nascer Jesus Cristo. Então, o até mostra o óbvio, que depois do nascimento ela teve vida normal com José, vida de marido e mulher. E o segundo argumento qual é? A Bíblia não fala de irmãos de Jesus? A Bíblia mostra irmãos de Jesus. Aí a Igreja Católica vai dizer, não eram irmãos, não, eram primos. É bastante equivocado, porque há um momento no Evangelho em que Maria com os irmãos de Jesus vão atrás de Jesus. Jesus está numa casa e aí Jesus é anunciado, né? A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e aí Jesus fala, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a minha vontade? E o texto não fala primos. E seria muito estranho Maria andando com os primos de Jesus, sabe? Então, a Igreja Católica faz umas piruetas, uns malabarismos, para dizer que Maria não teve filhos. Mas os textos são claros em mostrar que Jesus teve irmãos. A Bíblia fala, inclusive, que num primeiro momento, os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Tá? Qual é a força se eu disser os próprios primos de Jesus não creram nele? Fica fraco. É irmãos mesmo. Tá? Então criou-se esse mito de que Maria era virgem, e ela era mesmo, deu à luz, continuou virgem e nunca teve casamento real com José. A Bíblia não fala nisso de jeito nenhum. Parágrafo 501. Jesus é o filho único de Maria. Está errado, porque ele teve irmãos.
Mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Então, a ideia do catolicismo é que ela tem uma maternidade espiritual. Ela é mãe de todos os fiéis da igreja. Tá? Ela é mãe de todos os fiéis. É a maternidade espiritual de Maria. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe por ser a figura e a mais perfeita realização da igreja. A igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a virgem que guarda íntegra e puramente a fé dada a seu esposo. Então, além de ela ser a mãe espiritual de todos os fiéis, é o dogma católico, é ela quem conserva a fé dos fiéis íntegra, que é a função do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que cuida da nossa fé, mas a igreja usurpou mais uma vez, colocando essa função para Maria. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência, pronunciou seu fiat. Fiat é faça-se em latim, tá? Não é o carro, é faça-se em latim. Se você pegar a Bíblia em latim, em Gênesis 1, haja luz, está fiat lux, que não é o fósforo. Fiat lux é haja luz em latim. Tá? Agora veja o erro da Igreja Católica. Quem foi que disse haja luz? Deus. E eles dizem que Maria também teve o seu haja, como se ela fosse Deus. Pronunciou o seu fiat, o seu haja, o faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Então veja os absurdos que nós temos aqui. Primeiro que Maria é cooperadora da salvação humana com a sua fé e obediência. Ela é corredentora. E depois que ela é como Deus, ela tem o haja também, ela fala o haja, né? Assim como Deus falou. Com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeira mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros desta cabeça, Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja, né? Já falamos. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então ela foi exaltada pelo Senhor como a Rainha do Universo. É mesmo? Onde é que está na Bíblia isso? Jesus a exaltou como Rainha do Universo. Onde é que está na Bíblia isso? Veja as invenções que a Igreja Católica faz, meus irmãos, as invenções, a construção de uma deusa, já falamos sobre isso, né? O paganismo tinha suas deusas, sempre teve, Afrodite, Sofia, Artemis, Diana, sempre fez parte do imaginário popular a construção de deusas mulheres. Aí o catolicismo, ele precisava de uma deusa também, para suprir essa necessidade do povo de mulheres como deusas. Quem a gente vai eleger como deusa? Vamos transformar Maria numa deusa. Vamos dar um nascimento sem pecado para ela, uma vida perfeita, sem pecado, mãe de Deus e assunta aos céus e mais, redentora, mediadora, intercessora, rainha dos céus. É a construção de uma deusa, assim como os paganistas, os pagãos fizeram, sem base bíblica nenhuma. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação, que
que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou este munus salvífico, esta função salvífica, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Então veja o que o texto está falando aqui. Doutrina oficial da Igreja. Depois que ela subiu ao céu, ela não perdeu esta função salvífica, mas por sua múltipla intercessão, ela continua a nos dar dons da salvação eterna. Quem que a Bíblia diz que intercede por nós à direita de Deus Pai? É Jesus, não é? Em algum momento a Bíblia diz que Maria intercede por nós à direita de Deus Pai? Nenhum momento, mas é a construção que a Igreja Católica fez. É uma intercessão para que nós tenhamos dons da salvação eterna e depois ela é a nossa advogada, a nossa auxiliadora, a nossa protetora, a nossa medianeira. Nenhuma base bíblica para nada disso, tudo usurpação, porque Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso intercessor. Então você pega a Igreja Católica colocando Maria, usurpando todos os títulos e as funções de Jesus Cristo. Estamos quase terminando, tá? Devem ser guardados igualmente o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e por fim de todos os santos. Eu passei por esse parágrafo e eu decidi trazê-lo porque aqui nós temos o estabelecimento de dias santos na Igreja Católica. Tá? Eles dizem que domingo é um dia santo também, porque no domingo se celebra a Eucaristia, né, que é a crucificação de novo de Cristo na missa, mas eles obrigam os fiéis a guardar todos esses dias, tá? Dias santos. O que nós como protestantes, olhando para a Bíblia, sempre definimos, é que não existem dias santos. O domingo apenas é o nosso dia santo. Nós até comemoramos o Natal, eu diria que mais por uma questão de prática, de lembrar do nascimento de Cristo, mas nós não consideramos o Natal um dia santo. O único dia santo que protestantes têm é o domingo. Tá? Essas outras datas, por que nós não consideramos o Natal, por exemplo, um dia santo no mesmo peso do domingo? Porque, primeiro, Jesus Cristo não nasceu num dia 25 de dezembro. Tá? Isso foi estabelecido por um imperador, se eu não me engano, Constantino. Se você fizer aí os cálculos das plantações e das estações de Israel, tudo indica que Jesus tenha nascido ali por março ou abril, ok? Estabeleceu-se 25 de dezembro para competir com datas pagãs. Então, primeiro, não pode ser dia santo porque não temos base para dizer. Segundo, você não tem na Bíblia a ordem de comemorar o nascimento de Cristo. E você não tem nem ordem e você nem vê a prática, tá? No Novo Testamento não tem isso. Então por que nós celebramos o Natal? Ora, porque é uma data em que a gente pode se lembrar do nascimento de Jesus e podemos usar isso para evangelizar. A gente pode aproveitar do espírito natalino e falar qual é o verdadeiro Natal e evangelizar as pessoas. Ok? Mas nós não consideramos um dia santo. Para protestantes, eu repito, o único dia santo é o domingo. Ok? Nenhum outro além desses. Tá? Para os católicos são todos esses aí. O Evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus pede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias, sinal de outro banquete, o das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da igreja, sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Então Maria ora e intercede na fé,
e Maria é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Ok, vamos entrar agora na segunda e final parte, que é a refutação bíblica. A refutação bíblica. Então eu tenho 3 pontos aqui. Primeiro, Maria é superior aos demais santos. A gente vai ver se a Bíblia concorda com isso. Segundo, Maria é igual a Deus. Terceiro, Maria é mãe de Deus. Vamos ao primeiro. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que Maria é superior aos demais santos. Eu cito São Bernardino de Sena. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Por conseguinte, estão sujeitas ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra. Então ela é rainha celeste mesmo, e ela é superiora, inclusive aos apóstolos, a todos os santos, a todas as criaturas. Há um filme mariólatra que se chama A Paixão de Cristo, cujo diretor foi Mel Gibson. Mel Gibson é conhecidamente um católico apostólico romano bem ativo, tá? Deixou, né? Eu pensei em um monte de pecados dele aqui, né? Para pensar assim, tudo certo, né? Tudo certo na visão deles. Eles não buscam santificação de vida, eles confiam na santificação dos santos. Mel Gibson tem uma vida de bebedeira, de um monte de coisa errada. Ok. Ele fez um filme mariólatra. Por quê? No filme, há um momento em que Pedro se ajoelha diante de Maria e a chama de mãe. Vocês leiam o Novo Testamento. Em algum momento no Novo Testamento, algum apóstolo, alguém diferente de Jesus Cristo, chama Maria de mãe? Resposta: não, em nenhum momento. Mas na mariolatria, Maria é a mãe da igreja, é a rainha celeste que é superiora a todos os santos, a todos os apóstolos, a todas as criaturas, a todos os anjos. É a construção de uma deusa de fato. Jesus chamou discípulos, mas Maria nunca foi chamada. Mesmo entre os apóstolos, nenhum foi considerado maior. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, como assim Maria é a maior? Se mesmo entre os apóstolos, Jesus cortou esta ambição de alguns quererem ser os maiores. Não encontramos dezenas de profecias sobre Maria no Antigo Testamento. Apenas uma referência na profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. É a profecia que fala que a virgem conceberá o Messias. A profecia é por causa do Messias. Não. E não cita. Boa palavra. Se Maria fosse tão importante, já teria ali também, né, mais detalhes sobre quem seria essa mulher. Oi? Sim. Quando acontece o proto-evangelho, né, que é dito que a mulher esmagará a cabeça da serpente e do descendente, o descendente esmagaria a cabeça da serpente, fica claro que é o descendente de Eva, né? É o descendente de Eva. O catolicismo diz que foi Maria que esmagou a cabeça da serpente. Isso está lá na aula que eu dei sobre Maria como a segunda Eva. Lembra das figuras que eu coloquei? Em várias figuras em que você vê imagens de Maria, olha para os pés, tem uma serpente, ela está esmagando a cabeça da serpente. É a construção da mariolatria. Então veja, se Maria fosse a rainha dos céus, você teria dezenas de profecias apontando para isso. Se Maria é superior a todos, não seria de se esperar dezenas de profecias indicando a sua vinda? Com certeza. Nos evangelhos não vemos Maria saindo com os outros discípulos e operando milagres em nome de Jesus. Não é estranho que a mãe de Deus, como diz a Igreja Católica, com todo o seu poder, não tenha feito milagre algum? Ora,
vamos pensar na construção mentirosa da Igreja Católica. Maria é a Rainha Celeste, é a mais poderosa de todos, superior aos apóstolos. Por que Jesus não leva Maria para curar umas pessoas, para fazer alguns milagres? Pois é. Por que ela foi pedir para Jesus? Eles não têm mais vinho. Por que ela já não fez o serviço ali? Há uma série hoje muito popular sobre a vida de Jesus. Se chama The Chosen. Não recomendo que nenhum crente assista. Nenhum, tá? Por quê? Primeiro, é uma quebra do segundo mandamento. Jesus não pode ser retratado, não pode ser desenhado, não pode ser interpretado por homens, porque isso contamina a tua mente. Se você fica assistindo uma série dessa, toda vez que você pensar em Jesus, você vai pensar em quem? No ator. Tá? A gente não precisa ter nenhuma imagem de Cristo na cabeça. Se você fica assistindo uma série assim, a imagem vai ser do ator na tua cabeça. Segundo, que essas séries inventam muito, mas muito mesmo. Numa das redes sociais, de vez em quando passam uns vídeos na timeline, né? E aí um dia passou um recortezinho dessa série. E aí eu assisti. Era Jesus, o suposto Jesus, né? O ator, conversando com um discípulo, dizendo assim: hoje eu vou me encontrar com a pessoa mais poderosa que eu conheço. Aí o discípulo fala: quem? A minha mãe. Onde na Bíblia Jesus diz que Maria é a pessoa mais poderosa que ele conhece? Isso é mariolatria. Isso está cheio nessas séries, tá? Não assista essa série, não contamine a tua cabeça. Fique na Bíblia. Se você quer conhecer Jesus e o relato bíblico, fique na Bíblia. Não vá para os filmes, não vá para as séries, porque eles são cheios de coisas, de invenções. Não vá para as novelas. Isso, boa lembrança. As novelas que acontecem naquele canal que você conhece, inventa demais, gente. Inventa muito. Então, você vai ficar assistindo essas coisas, aí daqui a pouco você não sabe se você leu na Bíblia ou se aconteceu mesmo. Vai bagunçar a tua cabeça. Não assista filmes bíblicos, não assista séries bíblicas, porque eles sempre inventam, eles sempre colocam alguma coisinha a mais, tá? Sim, dona Renilda. É da novela, da Record. Não, essas novelas fazem um desserviço, porque elas inventam demais. Sabe qual é o ponto, meus irmãos? A literatura escrita, ela não é obrigada a ter uma sequência, ela dá pulos mesmo. Agora, quando você pega isso e transforma em filme, você não pode ter esses pulos, senão fica sem sentido. Aí o que os diretores e os escritores fazem? Eles preenchem as lacunas. Com o quê? Com invenções. Aí é que bagunça e distorce tudo, tá? Aham. Aham. Uhum. No filme não mostra. Quem quiser ver, pode assistir que está lá. Só não pode acreditar como eu acreditava. Porque ele fica olhando, né? Ele é o único que não morre. Não, tem muita distorção. Tem muita distorção. Nessa série nessa série famosa que eu citei, eu soube que Mateus é colocado como um autista. Por quê? Porque o filho do diretor nessa série você tem um momento, porque assim, eu fiz uma postagem na rede social criticando essas séries e novelas, etc. Aí um monte de gente que assiste me passou a escrever dando os erros, né? Aí me disseram que há um momento nessa série em que João está conversando com Maria, e Maria está falando um monte de coisas sobre Jesus. Aí João está assim: puxa, que interessante, que são coisas que estão no Evangelho de João. Então qual é a ideia? Tudo que João escreveu, ele recebeu de Maria. Então veja como as coisas são
totalmente deturpadas e distorcidas. Porque João andou com Jesus, né? Você vê Jesus entrando nas cidades acompanhado de quem? Dos discípulos, não é de Maria, é dos discípulos. Então João foi testemunha, ele fala isso na primeira epístola, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram. Mas aí uma série com tendências mariólatras, é claro, vai puxar para Maria, tá? Muito bem. Mas, nas cartas de Paulo, nenhuma referência é feita a Maria. Não seria normal que Paulo admoestasse as igrejas a adorar Maria, visto que, segundo eles, Maria é superior aos demais discípulos? Não seria normal? Não seria normal que, pelo menos, Paulo fizesse uma referência à mãe dos fiéis? Se eles criam que Maria era a mãe dos fiéis, seria normal, não seria? Por que nós não temos qualquer referência a Maria como mãe dos fiéis no Novo Testamento? Porque ela nunca foi, os apóstolos nunca creram nisso. Como eu disse no começo, a mariolatria é uma construção bem mais recente, de tempos para cá. Não encontramos Maria sendo citada nas cartas gerais, nem no Apocalipse. Se Maria é superior aos demais discípulos, mãe de Deus, não seria natural a encontrarmos no Apocalipse, recebendo toda a honra, glória e louvor, da mesma forma que Jesus seria? Não encontramos, porque não era. Segundo... Oi? Com certeza. Se ela é de fato o que a Igreja Católica diz que ela é, no mínimo apóstola, no mínimo. Sim, Tati. Pastor, o senhor citou Apocalipse e eu já vi alguns católicos usando esse texto aqui, de Apocalipse 12, que fala da mulher e do dragão, né? É a interpretação deles, de fato. Não é a interpretação melhor para a mulher que está fugindo do dragão. Ali a melhor interpretação é que é o povo de Deus, é a igreja como povo de Deus. É o povo de Deus que vai fornecer o Messias. O Messias vem da linhagem do povo de Deus. Tá? Sim, presbítero Eduardo. Voltando um pouquinho atrás, né? Uhum. Uma coisa que, até pela argumentação deles, eles falam que Maria aceitou ser a mãe de Deus, gerar a Cristo. Uhum. Eu não vejo isso na Bíblia, ela tendo vontade ativa de aceitar. O anjo vai falar, você vai ter. Exatamente. Eu não vejo participação ativa dela, falar, tá bom, acho que eu vou aceitar. Oh, que legal. O anjo não chega nele e fala, você quer ser mãe ser? do Messias? Né? Exatamente. Ela acha-se grávida, e aí vem o anjo para explicar o que aconteceu. Exatamente isso. Um segundo ponto, Maria é igual a Deus. Porque Cristo encarnou em seu ventre, Maria é considerada salvadora com Jesus Cristo, auxiliadora na redenção, como nós vimos, né? Eles dizem que a obediência de Maria colaborou com a salvação. Para torná-la igual a Cristo, criaram o dogma da Imaculada Concepção, nascimento sem pecado. Por tudo isso, Maria é igual a Deus. Na verdade, fizeram mais. Para que Maria nascesse sem pecado, era necessário santificar a mãe. Porque como é que ela vai nascer sem pecado se ela nascer de uma pecadora? Então santificaram Ana. A Bíblia não fala em Ana, mas é daí que vem a Santa Ana, ou Santana, né? Que é a mãe de Maria, que teria sido santa para que Maria nascesse sem pecado. Aí você teria que santificar a mãe de Ana também, e a mãe da mãe de Ana, você teria que chegar em Eva. Exatamente. Sim, presbítero. Teria que ser Eva antes do pecado, exatamente. Exatamente. Tá? Sim. É possível, é possível, porque eles dizem isso, Maria nasceu sem pecado.
E aí, com certeza, eles usam o Espírito Santo para gerar essa concepção sem pecado. Tá? Mas são invenções, né? A Bíblia dá detalhes do nascimento de Cristo. O anjo fala para Maria, é dito, inclusive, o poder do Altíssimo te envolverá e o ente que nascerá será santo. Detalhes da concepção. Depois é dito para José, você tem detalhes. Agora, se Maria nasceu sem pecado, isso não era importante para relatar na Bíblia? Opa, super importante. Por que não é relatado? Porque não existiu, é uma invenção. Sim, Tati. No próprio Cântico de Maria, ela fala, né, que Cristo é Senhor Salvador. Agora eu não lembro exatamente, literalmente. Eu vou chegar nesse ponto que é muito importante, né? A questão de que ela tem pecado. Sim, é esse ponto, né? Muito bem. Por tudo isso, Maria é igual a Deus. Entretanto, nem mesmo Maria cria assim. Como as irmãs, né, já estão aí pensando. Vamos lá para Lucas 1, 46 a 48. Lucas 1, 46 a 48. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Muito bem, ela fala, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós precisamos de um Salvador? Nós. Por quê? Porque somos pecadores. Uma santa que nasceu sem pecado, precisaria de um Salvador para quê? Para quê? Uma santa que nasceu sem pecado, que teve vida perfeita a vida inteira e que subiria aos céus, não passaria pela morte. Ela precisaria de um Salvador para quê? Ocorre algo para vocês? Para que uma santa ou um santo precisam de um Salvador? Dispensável. Se eu sou santo, se eu não vou passar pela morte, eu não preciso de Salvador. Os anjos santos precisam de um Salvador? Os santos anjos precisaram que Cristo morresse na cruz para pagar pelos seus não pecados? Não, né? Percebem? Então, como é que Maria diz, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador? É porque ela precisava de um Salvador. Logo, ela era pecadora. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Só há um justo. Não há dois justos. Um justo, que é Cristo, o mediador. Não. Pois é, olha gente, quem lê os evangelhos vai encontrar algumas características em Maria. Primeiro, a Bíblia diz que ela era de fato bem-aventurada, cheia de graça, era uma mulher piedosa, não há dúvida. Das mais piedosas, eu diria. Segundo, que ela é humilde, ela sempre coloca-se como uma serva humilde. Terceiro, que ela era sábia e discreta. Há momentos em que acontecem coisas, e aí o texto bíblico diz, Maria, porém, considerava essas coisas no seu coração. Ela guardava para si, ela era muito sábia, muito discreta, né? Obediente, mas é isso que nós temos na Bíblia. Nós não temos rainha celeste, mediadora, advogada, santa, sempre virgem, nada disso. Isso são invenções, construções. Reverendo, justamente por este aspecto, e a exemplo do que ocorreu no final de semana passada, a comemoração da reforma e tudo mais, nas redes sociais pôde ser visto ao longo da semana alguns católicos, defensores, né, da teologia católica, se levantando contra os argumentos da reforma e especificamente trabalhando a dizer que eles não têm como ganhar na discussão com versos, com versículos, e que especificamente eles têm que derrubar
o sola escritura. Porque aí é que reside todo o embasamento protestante. Exatamente. E por conta disso, naturalmente, para quem quer defender todos esses pontos sobre Maria, tem que abandonar a Bíblia. Então tem que abandonar a Escritura. Exatamente. E aí onde que eles querem trabalhar? Em derrubar o argumento da sola Escritura. Exatamente. É isso onde eles se baseiam para falar sobre o grande Maria. empecilho para as invenções deles é a Bíblia. Então eles têm que derrubar a Bíblia. Sim. O William Tarmura, que frequentou aqui, visita a gente, né? Eu trabalho com o primo dele, né? E eles são católicos, assim, ferrenhos, né? Pelo menos o William era, né? Agora o primo dele ainda é. E aí, a gente comentando sobre o primo dele, aí ele chegou a relatar: o erro do meu primo foi ler demais a Bíblia. Vocês sabem que, há pouco tempo atrás, eu já passo a palavra para o presbítero Marcos Serra, surgiu numa rede social uma publicação assim, 5 livros para alguém abandonar o protestantismo. Aí tinha lá 5 livros. Tá? Aí eu postei uma foto. 1 livro para você se tornar protestante. A Bíblia. A Bíblia. Leia a Bíblia e você sai da idolatria romanista. Sem presbítero. O senhor estava lembrando aí da própria confissão de Maria, que ela é pecadora e precisa de um Salvador, né? E também dos textos que não existe registro bíblico a respeito de concepção sem pecado de Maria, de nem outro. E outro também que, sem dúvida, está no seu conhecimento, que eu lembro, é que o texto bíblico do Evangelho ele ainda registra um seríssimo pecado de Maria, que foi a tentativa dela de dissuadir Jesus Cristo de continuar na sua missão com os irmãos. Né? É verdade, eu vou chegar nesse texto. Desculpa. Também. Eu vou chegar nesse texto. Sim, dona Regina aqui. O microfone. As pessoas que estão mais ligadas na Igreja Católica, assim, que o Papa, que essa coisa toda, eles não sabem disso? Então, dona Regina, eles estão sendo enganados. Também. Né? E veja, as trevas do pecado fazem a pessoa ficar no erro, né? Muitas vezes. Eu já conversei com católicos. Sim. Que você mostra a verdade, mostra a palavra de Deus. Sim. Mas a cegueira espiritual e o orgulho de dizer, não, eu estou errado, é algo tão forte que só se o Espírito Santo bater no coração e quebrar o coração, produzindo uma conversão sincera, é que há esperança. E isso acontece, né? Nós temos aqui na igreja muitas pessoas que vieram do catolicismo, que foram convertidas, mas é preciso esse novo nascimento para tirar as escamas dos olhos. Tá certo. Né? E uma outra, só mais uma perguntinha, Mana. Então, eu fiquei em dúvida agora. Chega no Natal, a gente fica tão entusiasmado com o Natal e compra isso, e põe coisa nova na casa e faz comida. Nós estamos pecando com isso? Não. Nós. Nós. Olha, eu diria o seguinte, não dá para chamar o Natal de dia santo, é só domingo dia santo entre protestantes. Sim, isso eu entendi. Então, a gente usa o Natal aproveitando essa época para evangelização, para trazer o sentido correto do Evangelho. Né? Não vejo problema de colocar árvore de Natal em casa, de dar presentes. Eu não vejo nenhum problema nisso. Tá? Eu teria muita dificuldade de colocar uma árvore de Natal aqui na igreja. Tá? Porque aí é pegar algo que digamos, da cultura, né? E trazer como se fosse algo real biblicamente. Eu já falei, 25 de dezembro não foi nascimento de Cristo, isso foi uma data criada. Agora, eu particularmente não vejo o problema de nós relembrarmos o nascimento de Cristo e fora da igreja darmos presentes, né, fazermos jantar. Eu não tenho problemas com isso. Meu único ponto é que
Para nós protestantes, o único dia santo é o domingo. É o domingo, tá. Tá. Mas então, dia 25, a gente pode fazer o almoço em Não vejo família. problema. Dia 24 também pode. Não, não. Eu também. É. Porque a gente fica tão preocupada, eu e minha mana, que é a família. Ai, vamos juntar todo mundo, vamos Não, fazer são questões da nossa cultura que eu Sim. não vejo problema. Ah, tá não bom. vejo Mas problema. não estamos pecando. com Não, isso. não, Ah, então não. tá bom. Espera aí que a mana também vai falar. Na hora que estava falando sobre os católicos, a gente tem muitos amigos católicos. Nós viemos do catolicismo. Foi. Então, a gente tem muitos amigos católicos. E eles são assim, não adianta. Se você enfiar uma Bíblia na cabeça deles, rasgar aqui, não adianta, sabe? Eles são assim. Eles são, a gente já foi católico também, a gente sabe. A gente não tira a razão deles nesse... Porque não adianta falar com eles. Não adianta. A gente quando tem alguma festa na igreja, a gente chama, eles vêm tudo, mas a cabeça deles é assim. Agora sim, o Espírito Santo é quem converte. E nós temos muitos católicos que leram a Bíblia e tiveram os olhos abertos, né? Os irmãos se lembram daquele livro sobre as freiras? No passado eu passei aqui para a igreja. Não, é um livro sobre conversão de freiras. Eu acho que é A Verdade as Libertou. É o relato de 12 freiras que começaram a ler a Bíblia. E veja, na Reforma Protestante, Lutero era um monge, era um católico, um monge agostiniano. Começou a ler a Bíblia e se converteu. A sua esposa, Catarina Fombora, era uma freira. Começou a ler a Bíblia e se converteu. Nós temos uma multidão de católicos no final da Idade Média, que começaram a ler a Bíblia e falaram, gente, está tudo errado, vamos seguir a Bíblia. Então, o melhor presente para a gente evangelizar um católico é dar a Bíblia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não volta vazia. E se um católico começar a ler a Bíblia, ele vai perceber. Se ele chegar em Êxodo 20 e ler os 10 mandamentos, ele vai perceber. Eu já falei do início da minha família, né? Meu trisavô foi lendo Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, que ele viu que estava tudo errado. Ele começou a questionar o padre, e encurtando a história, a família, ele se converteu e... né? Lendo a Bíblia. Então, quer evangelizar um católico? Dá a Bíblia, e pede para ele ler a Bíblia. Né? Como Sim. a minha tia falou, né? Nós realmente temos muitos amigos, parentes, a parte da minha mãe, os mineiros, acho que quase que 100%, né? Católico. Então, eu acho que a nossa obrigação é falar sim, temos que falar e orar. Isso. E entregar nas mãos de Deus, porque Ele que vai o fazer a Espírito obra, a que mudança converte. de comportamento, de coração, é com Deus. Mas a gente tem a obrigação de falar. Exatamente. Mais alguém tinha pedido a palavra? Dona Eni. A gente pode usar o momento da confraternização da família todinha Isso. e perguntar e falar de Jesus, fazer uma oração Isso. e através disso falar de Jesus e da salvação e o porquê que se comemora o nascimento de Isso. Jesus. Exatamente. Acho que dá para usar como evangelismo essa data. Para orar. Olha, uma boa oportunidade. Boa oportunidade. Mais alguém queria falar? Aqui a Sara, aqui Marcelo. Sara. Queria tirar uma dúvida que eu Sim. fiquei na aula sobre a perpétua virgindade de Maria. Ok. Como eles justificam isso? É porque eles têm a relação sexual como algo muito profano, muito sujo, mas a própria Bíblia iria contradizê-los porque ela era casada com José e não poderia negar a relação sexual ao marido, que isso seria pecado.
Então, é uma boa pergunta, né? Por que isso seria um pecado? Justificativa? Eu desconfio que esse é o lado, né? Porque para o catolicismo, me ajude, presbítero Marcos, para o catolicismo, o relacionamento marital, ele é algo permitido só para procriação de filhos, só. Se você fizer sem o objetivo de procriação de filhos, é um pecado, né? O que é um absurdo, né? Um absurdo, porque Deus fez isso não apenas para a propagação da raça, mas também para o benefício das pessoas, veja, Paulo fala, seria melhor que vocês não se casassem, vocês teriam mais tempo para a obra do Senhor. Todavia, se vocês não se dominarem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Qual é o pressuposto nisso tudo? De que não é apenas para a procriação, mas é para o auxílio mútuo nessa área que é importante, tá? Presbítero. Vai tratar dessa questão do sacramento do casamento, né? Ótimo. Ele vai ser daqui a 2 domingos, mas a colocação é bem essa, que no catolicismo eles estabelecem duas classificações, né? Sacerdote ou o casamento e vamos dizer assim, a atividade de procriação, né? E isso digamos, uma peculiaridade, e chamam até de sacramento na questão do matrimônio, e que vai ser tratado lá daqui a uns domingos. Mas eu acho que esse é o ponto, essa visão distorcida do relacionamento sexual que eles têm, tá? Muito bem, vamos mais, gente, para o nosso... Bom, antes, quando a Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, Maria está incluída. Jesus disse que ouvir a palavra de Deus e observá-la é algo mais importante do que ter sido mãe. Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse para Jesus: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Quem foi esta que concebeu Jesus? Maria. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria nada. Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Jesus está afirmando que ouvir a palavra de Deus e observá-la é algo mais importante do que ter sido Maria. Percebe? Como Maria não é a rainha celeste, não é essa deusa que é construída no catolicismo. Outro fato indica não superioridade, mas dependência. Jesus recomendando a João na cruz, em João 19, 27, disse: depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Maria era dependente, precisava de um João para cuidar dela. Ela não é a rainha dos céus? Ela não é advogada? A mãe de Deus? Não, ela é humilde serva do Senhor, é dependente. Maria não é igual a Deus e nunca pretendeu isso. E por fim, Maria como mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, logo é mais misericordiosa e poderosa do que ele. Eu citei algumas obras norte-americanas, eu cito agora uma brasileira. Ariano Suassuna, no filme O Alto da Compadecida. Está todo mundo condenado para ir para o inferno, aí alguém roga por Maria. Maria vem e salva todo mundo. Olha aí a mariolatria. Jesus não foi justo, precisou de Maria para salvar todo mundo, tá? Contra minha mãe eu não tenho argumento. É mariolatria pura, tá? Então ela é mais misericordiosa, mais poderosa, a salvação mais rápida ocorre por Maria, né? O ditado, peça à mãe que o filho atende. Maria não é mãe de Deus, Deus não tem mãe nem pai, Deus não tem princípio nem fim, Deus é eterno. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. A divindade vem de Deus Pai,
a humanidade de Maria. Note, Maria é mãe da pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo é divina e é humana. Ok. Então, o debate cristológico era outra coisa. O debate cristológico dizia, não, Maria é mãe só da parte humana, você não pode dividir as pessoas. Aliás, você não pode dividir as naturezas de Cristo. Tá? Agora, o catolicismo distorceu isso para dizer, Maria é mãe de Deus, como que se Maria fosse anterior à Trindade. Esse é o problema, essa foi a distorção. Pegou uma frase do debate cristológico que os nossos irmãos em Éfeso jamais imaginaram que aquilo ali serviria para mariolatria. Jamais imaginaram isso. Isso não passou pela cabeça deles, que um dia o cristianismo colocasse Maria como mais poderosa que Cristo, do que como mãe de Deus nesse sentido. Tá? Por isso que eles criaram a frase. Veja o que diz João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio você tinha a Trindade, você tinha Deus Pai, Deus Filho, o verbo, o Logos, e Deus Espírito Santo. E sobre Maria interceder por nós, vamos para João 2, de 1 a 12. Irmãos, o tempo já passou um pouquinho, mas eu estou terminando. João 2, de 1 a 12, é o milagre de Jesus lá na festa de casamento em Caná da Galileia. Os irmãos conhecem a história, então eu já vou aqui ao ponto que interessa. Veja o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então qual é o ponto aqui? Será que o ditado, peça à mãe que o filho atende, está certo? Aqui não. Aqui Maria, quando ela vai para Jesus e fala, Jesus, eles não têm mais vinho, o que Maria queria? Maria queria um milagre, porque era Jesus o responsável pelo abastecimento de vinho da festa? Não, Jesus era um convidado. Então o que Maria queria? Maria queria um milagre, e a resposta de Jesus nos mostra isso, quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora do quê? De me revelar como Messias. E Jesus, para colocar Maria no lugar, não a chama de mãe, chama do quê? De mulher. Mulher, que tenho eu contigo? Não é que Jesus está sendo mal educado. Jesus está colocando Maria no lugar de discípula. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí o que Maria faz? Ela dá ordens, me obedeça, eu sou rainha do céu? Não. Ela fala aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. A gente chama isso aqui do mandamento de Maria. Fazei tudo o que ele, Cristo, vos disser. Você quer agradar Maria? Siga o mandamento de Maria. Façam tudo o que Cristo vos disser. Esqueça Maria, fique em Cristo. E aí acontece o milagre. O milagre acontece silenciosamente. Jesus não faz um milagre para todo mundo ver. Apenas os serventes sabem que a água que eles colocaram foi transformada em vinho. O noivo não fica sabendo, a noiva não fica sabendo, o mestre-sala, que era o responsável pela festa, não fica sabendo, o que chega nele é vinho. Ele se admira de um vinho tão precioso ter aparecido naquele momento da festa. Por que Jesus fez esse milagre silencioso? Não era um milagre para a multidão, era um milagre para que os discípulos crescem nele. Veja o versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre foi para que os discípulos crescem no poder dele. Foi um milagre silencioso. Os convidados não tomaram conhecimento deste milagre. Maria queria que Jesus se manifestasse, fizesse um milagre e se manifestasse ali como Messias. Jesus disse, opa, mulher,
não é chegada a minha hora. Então, Jesus não atende ao pedido de Maria de se manifestar como Messias. Esse é o ponto. Então, como é que o catolicismo estabeleceu que Maria é a nossa intercessora, que tudo que Maria pede vai ser feito para nós? Não, nem o Filho atendeu Maria aqui nesse texto. Jesus não recebe bem a interferência de sua mãe na sua obra messiânica. Maria não intercede por ninguém porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Olhando para o cântico de Maria, não vemos uma mulher sem pecado, santa, mais poderosa que Jesus, vemos uma serva de Deus, simples, humilde, totalmente submissa ao Pai. É assim que Maria se apresenta aos devotos dos séculos futuros. A última vez que ela aparece nas Escrituras está registrada em Atos 1, 13 e 14, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. A encontramos não como salvadora, senhora, e sim como uma humilde seguidora do seu Salvador. Ela está aqui orando com todos, junto com todos. Aqui já era a minha conclusão, né? Ok. Então aqui nós terminamos, meus irmãos. Ficou alguma dúvida? Tudo esclarecido? Muito bem. Então, é isso, fiquemos com a Bíblia, com a Maria apresentada na Bíblia, o resto são invenções. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra que foi escrita no decorrer de tantos séculos por servos separados pelo Senhor, inspirados pelo Senhor, e te agradecemos porque o Senhor preservou a tua palavra até os nossos dias e fará com que ela seja preservada até os últimos tempos, Pai. Nós te louvamos por isso, te louvamos porque ela é uma âncora na qual nós podemos nos firmar e não sermos levados por todos os ventos de doutrina das nossas épocas, Pai. Pedimos que nos dê a graça de termos a piedade dos nossos irmãos do passado, a piedade de Maria, e que, ó Pai, nós sempre aprendamos a recorrer à tua palavra para aprender do Senhor. Dá-nos o desprendimento e a ousadia de pregarmos o teu nome, especialmente a estes homens e mulheres que ainda estão nas trevas espirituais, não aceitando a tua palavra como fonte única e suficiente de revelação. Ajuda-nos a pregar o teu evangelho para que eles sejam libertos e sirvam ao Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.